Boa tarde, alunos. Como ficou na aula passada, a leitura do texto A Terra dos Meninos Pelados. Espero que vocês tenham lido e tenham gostado dessa leitura. Ele é um conto muito interessante e reflexivo. Ele foi feito por Graciliano Ramos. Ele conta a história de um menino que era careca e o seu olho havia duas cores, né? Um era preto, outro era mais claro. E por conta disso ele sofria vários preconceitos, o tornando de forma muito intolerável aos outros. E mostrava o quanto esse menino se sentia desajustado dentro do seu convívio e por isso conseguiu se elevar para um outro mundo onde todo mundo era igual a ele. Gente, vamos pensar e refletir um pouco sobre essa história? O que realmente hoje a gente se torna intolerável com as pessoas? Será que você já em algum momento foi preconceituoso, arrogante, criterioso sobre algum colega ou alguma pessoa conhecida por conta de sua aparência, deficiência? Saibam quanto isso é errado, né? O quanto isso prejudica não só a pessoa que recebe esse preconceito, como a pessoa que faz. Saibamos que todos nós somos iguais. Perante todas as nossas diferenças, ainda assim somos iguais. Nossos valores, né? Então, que bom que vocês leram esse conto. Ele é bem reflexivo e espero que vocês tenham tirado um grande aprendizado com ele. Esse aqui é o autor, né, Graciliano Ramos. E agora a gente vai para a interpretação desse texto. Vamos lá. Primeira questão. Como eram fisicamente as pessoas e seres de Tatipirum? Olha a resposta possível que vocês possam colocar. A maioria dos habitantes se assemelhava ao menino, pois tinha a cabeça pelada e o olho preto e o outro azul. Até mesmo o automóvel tinha, no lugar dos dois faróis, dois olhos parecidos com o do menino, e a laranjeira não tinha espinhos. Gente, pode ser que dentro do contexto vocês tenham colocado parecido, mas as palavras diferentes, não há problemas, tá certo? O importante é o contexto, ou seja, o sentido. Identifique e copie do trecho do texto em que Raimundo passa do seu lugar de origem para a terra de Tatipirum. Gente, agora esse aqui é um trecho, então você tem que tirar tal e qual como está no texto. Lembre-se sempre de utilizar as aspas, né? Quando retira-se trechos de livros, de contos, se utiliza as aspas. Vamos lá. Raimundo levantou-se, entrou em casa, atravessou o quintal e ganhou o morro. Aí começaram a surgir as coisas estranhas que há na terra de Tatipirum, aliás, né? Coisas que ele tinha adivinhado, mas nunca tinha visto. Terceira questão. Ao chegar àquele novo mundo, Raimundo reconhece várias personagens. Como elas agem com o menino? Transcreva o trecho do texto em que possa ter um tema, uma atitude de gentileza. Gente, olhem, prestem atenção. Essa daqui também vai ser uma parte do texto, né? Elas eram dóceis, compreensivas e gentis, ofereciam a ele todo tipo de assistência que contribuísse para o seu bem-estar. Um exemplo disso está no trecho. Olha aqui a parte do trecho. Uma laranjeira que estava no meio da estrada afastou-se para deixar a passagem livre e disse, toda amável, faz favor, não se incomode, agradeceu o pequeno. A senhora é muito educada. Olha como ele necessitava tanto de encontrar pessoas assim, que chegou a ter um momento tão aproveitoso, né, com as pessoas que viviam neste lugar. Vamos lá para a quarta questão. Releia o que diz Aranha a respeito das roupas de Raimundo. Esses arreios que você usa são medonhos. O que a Aranha quis dizer com essa frase? Que as roupas eram desagradáveis, não eram nada confortáveis, impediam o movimento do menino e não deixavam à vontade. Letra B. O que a frase revela sobre a maneira como viviam os habitantes da terra visitada pelo menino?
Vamos lá? Revela que os habitantes de Tatipurum viviam mais confortavelmente e com maior liberdade e harmonia do que o lugar de origem de Raimundo. Quer dizer que lá eles tinham outra forma, né, de se vestir. Raimundo gostou do estilo da vida daquele lugar? Como você chegou a essa resposta? Sim, né, meus amores? Espero que todos tenham escrito assim. Aí o motivo. Ele manifestou várias vezes seu encantamento enquanto ia conversando com os habitantes que o encontravam. Exemplo possível. Gente, aí vocês podem pegar outros exemplos, mas o que é mais provável é quando ele falava assim, ó. Este lugar é ótimo, suspirou Raimundo. Então vamos lá para a quinta questão. Releia o diálogo a seguir retirado do trecho. Uma laranjeira que estava no meio da estrada afastou-se para deixar a passagem livre e disse toda amável: Faz favor. Não se incomode, agradeceu o pequeno. A senhora é muito educada. Tudo aqui é assim, respondeu a laranjeira. Está vendo? A propósito, por que é que a senhora não tem espinhos? Em Tatipirum, ninguém usa espinhos, brandou a laranjeira ofendida. Como se faz semelhante pergunta a uma planta decente? Então vamos lá. Releia a última frase do diálogo e identifique os trechos que é o emprego de linguagem metafórica. Gente, o que é uma linguagem metafórica? Gente, olhem só. A linguagem, a gente já viu sobre as figuras de linguagem. Entendemos que elas entram nos nossos textos, poemas, com o intuito de trazer uma forma de linguagem mais atrativa, de forma que ela fique o texto com uma linguagem mais bonita, né? Como a gente fala. E dentro do nosso texto teve uma linguagem da metáfora. Então, assim, onde é que estava essa opção da linguagem da metáfora aqui na última frase, ó? Em Tatipirum, ninguém usa espinhos, brandou a laranjeira ofendida. Como se faz semelhante perguntar a uma planta decente? A linguagem metafórica é usada no trecho. Ninguém usa espinhos. A metáfora se dá pela comparação entre o espinho, que é algo que se machuca, fere, e atitudes agressivas dos meninos onde Raimundo morava. Em Tatipurum, as pessoas não eram indelicadas umas com as outras, não haviam trocas de ofensas. Gente, vocês pararam para imaginar que esse mundo que Raimundo foi tudo o que ele desejava? Ser bem recebido, as pessoas o respeitavam, eram educados uns com os outros, né? Será que a gente também não deseja esse mundo? Quais eram as reações dos meninos da rua onde Raimundo morava diante da aparência do garoto? Em sua opinião, por que isso ocorria? A aparência de Raimundo gerava discriminação, gozação e maus tratos por parte de outros meninos. Provavelmente isso acontecia porque eles não aceitavam o fato de Raimundo ser diferente deles. Gente, olha como a diferença traz tantos males. Aliás, não a diferença é comum. Todos nós somos diferentes, mas isso não muda os nossos valores. E percebam o quanto o preconceito, o quanto a intolerância diante da diferença faz mal para uma pessoa, né? Em Tatipurum, de que modo a aparência Raimundo era encarado pelos habitantes desse lugar? A aparência de Raimundo era motivo de sua identificação com os habitantes do lugar, já que os meninos de lá tinham as mesmas características e ele se sentia acolhido por todos. Olha como tão interessante, né? Às vezes a gente precisa chegar perto de pessoas que têm a mesma circunstância da gente para poder a gente se sentir acolhido. Mas todos nós somos diferentes, então por quê, né? Mas aqui pode ter outras respostas diante do que você entende, né? Vamos lá para a oitava. Identifique no texto quais personagens estão relacionados ao universo indicado a seguir. Ao mundo dos humanos, os outros meninos, né? Ao universo dos objetos materiais inanimados que se tornaram animados na história, o automóvel. Ao mundo animal,
A aranha. Ao mundo vegetal, a laranjeira e o tronco. Vocês se lembram que existe uma figura de linguagem para isso? A personificação, quando objetos ou animais fazem circunstâncias a atos humanos, né? Que é a personificação. Então, ele também tem outra figura de linguagem aqui. É só uma observação, tá? De que forma os elementos mágicos estão presentes na Terra dos Meninos Pelados? Seres do mundo animal e vegetal e objetos inanimados que adquirem características humanas agem e conversam com o menino. O automóvel, a aranha, a laranjeira, a ladeira, havia discos e vitrolas que giravam no ar, músicas estranhas, túnicas feitas de teias de aranha, cigarros chiando, músicas que nunca ninguém ouviu, sombras redondas espalhadas no chão. 10ª. Localize no texto e copie um trecho que você considera belo e poético e que lhe chame a atenção pela maneira como o autor seleciona e combina as palavras. Explique por que você escolheu esse trecho. Gente, há diversos trechos no livro aqui que vocês podem ver que ele utiliza as figuras de linguagem para trazer uma forma poética, sentimental. Por quê, tia? Porque na formação da figura da linguagem é que traz um sentimento, a forma mais branda possível ou sensível que se coloque dentro do texto para a gente refletir. Em um tema tão grande, tão importante como esse, o autor não fez diferença, né? Fez várias figuras de linguagem. Então, pode ser que você tenha colocado assim, mas pode ser que não, porque essa resposta ela vem ser a pessoal. Então, vem ser qualquer uma. O importante é que tenha uma figura de linguagem. Aqui tem um exemplo. Ó. Descalçou-se e sentiu nos pés a frescura e a maciez da relva. Lá em cima dos discos enormes das vitrolas, giravam, chiavam músicas em cima deles. Músicas como ninguém ouviu. Sombras redondas espalhavam-se no chão. Que lindo, né? Gente, espero que vocês tenham gostado da leitura desse texto, refletido muito sobre essa mensagem que Graciliano Ramos colocou para esse texto. Saibam que uma vez a Globo fez uma série com esse tema, A Terra dos Meninos Pelados. E ele trazia um pouco desse contexto aqui do preconceito, da intolerância, de tudo que o texto vem falando. Bom, gente, ó, na aula de amanhã a gente vai ter uma aula online a partir das 2h30, bem importante. Vai ser uma revisão porque na próxima semana nós teremos a nossa prova. E essa revisão vai ser de forma diferente, vai ser uma dinâmica. Vocês vão gostar, tá? Não faltem, não se atrasem.